Olá, eu sou a Manuela, coordenadora de projetos da Undime RJ, e hoje a Undime RJ realiza o encontro formativo online SAEB 2025, Ações para o Sucesso da Rede Municipal de Educação no IDEB. A formação será conduzida pela professora Vanessa Souza, a partir da experiência dela na conquista dos melhores resultados do IDEB do Rio de Janeiro, à frente da Educação Municipal de Comendador Levi Gasparian. Então, a gente tem a presença hoje também da Marlise Alves, coordenadora institucional da Undime RJ. Nosso encontro está sendo gravado, para quem não puder assistir ao vivo, retomar depois. E a gente ressalta que as opiniões expressas pelos participantes são de responsabilidade dos seus autores e não representam necessariamente a posição institucional da Undime RJ. Então, agora eu passo a palavra para a professora Vanessa Souza, para fazer a nossa formação, dirigente municipal de educação de Comendador Levi Gasparian. Bem-vinda, professora, muito obrigada por nos brindar com essa formação. Bom dia a todas e todos. Todo mundo está me escutando? Gente, faz um okzinho aí para a gente tentar interagir. A Valéria disse que tá, beleza. Tamires Ribeiro, ótimo. Tiago Lobo, ótimo, gente. Eu estou aqui a pedido da Marlise, pela Undime, porque alguns municípios, no nosso encontro, né, que houve no Rio de Janeiro, na reunião que nós tivemos, eu fiz uma apresentação da minha experiência na educação de Levi Gasparian, e alguns secretários me procuraram no privado depois, e eu passei a solicitação para a Marlise, que gentilmente, né, deu esse feedback para vocês, para que a Undime pudesse retomar, né, o tema que foi tratado. Como foi muito tarde, né, Marlise? Muita gente já tinha ido embora. Muita gente já havia ido embora e as pessoas que ficaram, algumas pediram que reapresentasse. Eu coloquei algumas coisas que não estavam lá no dia, porque a gente aqui vai observar as ações, e eu trato aqui, como eu tenho um pouquinho mais de tempo, né, um pouquinho da parte teórica também. Eu vou pedir o pessoal de Cantagalo, né, especial, queria deixar um abraço aqui, porque foi a secretária de Cantagalo que me solicitou que fizesse essa formação, e outras de outros municípios, mas a de Cantagalo ficou me pedindo depois, e eu falei, fala com a Marlise, porque foi pela Undime, né? E só ressaltando aqui, pessoal, a importância da Undime nesse cenário de formação nossa enquanto secretários e formação das nossas equipes, né? Porque quando colocam a gente para ser secretário de educação, ninguém ensina como é que vai ser. Se não fosse a Marlise aí com a Undime, toda a instituição nos ensinando passo a passo, não deixando esquecer nenhum prazo, né? O Undime presente na nossa vida. Muito obrigada, Marlise. E eu gostaria de pedir a Manu que colocasse, por favor, o slide, o segundo slide. Se alguém quiser anotar telefone, está aí. Nós vamos falar do SAEB, o segundo slide, só para poder ter uma ideia aí, o número do meu telefone. Caso alguém depois queira, né, retomar alguma coisa, pode procurar também diretamente a Marlise, porque ela nos representa, e eu estou aqui por causa da Undime e em nome da Undime. Né? Eu sou professora licenciada em língua portuguesa pelo FJF, e inglesa também, com mestrado em educação pela UF, com doutorado em língua portuguesa pela UERJ, e com experiência de 32 anos no magistério público. Eu entrei com 18 anos, estou com 50, né, gente? Estou doida para aposentar, mas ainda falta. E atualmente atuo como secretária de Educação de Comendador Levi Gasparian. Eu fui secretária de Educação pela primeira vez em 2009, e fiquei até 2009, 10, 11, fiquei até mais ou menos o meio de 2011, quando foi 2014, o mesmo prefeito ganhou e me chamou de volta. Em 2021, ele entrou no terceiro mandato, em 2021 eu voltei a ajudá-lo, e agora, em 2025, ele está no quarto mandato, e eu continuo auxiliando nessa parte da educação do nosso município, ok? Do município de Comendador Levi Gasparian. Manu, pode passar aí. O tema que a gente vai tratar aqui é a questão do SAEB. Que ações nós podemos fazer para melhorar o desempenho da nossa rede?
Eu confesso que o que me ajuda muito aqui na minha cidade é o fato de eu ter muito pé no chão de sala de aula, né? São 3 décadas em sala de aula e investigando esse processo. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, porque temos vários secretários de educação que estão pela primeira vez, não dominam muito esse tema, ninguém entra sabendo, né, gente? E quem está entrando esse ano ainda tem um desafio de entrar esse ano já com um ano de Prova Brasil, né? Um presente e tanto, né? Então, para ajudar aí quem não domina esse tema, nós vamos aí falar um pouco como nós fazemos em Levi Gasparian e o que seria importante para o município melhorar o desempenho dentro da questão do IDEB, ok? Então, é muito importante, primeiro, a gente entender como calcular, né, esse famoso IDEB, esse monstrinho aí que deixa todo mundo com dor de cabeça, né, gente? Por quê? Porque a Secretaria de Saúde, vamos pensar na Secretaria de Saúde, se o desempenho dela for bom ou não, ninguém fica sabendo, só o município, não é verdade? Secretaria de Fazenda, Administração, ninguém fica sabendo, só o município. Mas a nossa Secretaria de Educação, ela é exposta para o país inteiro e para o mundo, com o resultado do IDEB. E acaba expondo o nosso trabalho enquanto secretários de educação e enquanto rede municipal de ensino. Às vezes chega a ser até um processo meio covarde, né? Mas nós precisamos enfrentar isso. E como enfrentar? Primeiro, conhecendo como se calcula o IDEB. Primeira questão importante de observar é que o SAEB, que é a avaliação no geral, que resulta no nosso resultado aí do IDEB, ele é calculado com base em português e matemática. É uma prova que é realizada, todo mundo conhece, que é a prova do SAEB, e soma essa prova do SAEB com o fluxo escolar. Vamos observar aqui, olha, nesse exemplo que eu coloquei, o aprendizado lá do aluno, ele foi 5,68. Da turma, seguiu o resultado. E aí ele vai calcular o resultado do SAEB, da prova, que era conhecida como Prova Brasil, e hoje apenas SAEB, com o fluxo. Então, quando nós pegamos o aprendizado e o fluxo, nós temos a nota do IDEB. Passa para a gente, Manu. Então, quando a gente está falando de como calcular esse IDEB, a gente precisa observar que terão 2 questões envolvidas. Primeiro, o desempenho dos alunos, né, nessas avaliações. Segundo, o fluxo. E aí, vamos observar primeiro aqui, que indicador é esse? Esse indicador de aprendizado, que vai ser exposto, né, todo mundo vai receber por escola, esse indicador de aprendizado, ele varia de 0 a 10. E quanto maior, né, for o desempenho do nosso município, melhor. E aí você tem o português e a matemática. Uma questão que está todo mundo aí nervoso, porque está aí a questão de ter prova discursiva. Esse ano de 2025, a prova discursiva será amostral. O que significa isso? Ela não vai entrar no cálculo do nosso IDEB. Ela será amostral. Alguns municípios serão selecionados para fazer essa prova discursiva, mas ele não vai contar ainda dentro do total de pontos que calcula o IDEB. Então, pelo menos para esse ano, nós teremos apenas o português e a matemática na prova do SAEB. Pode passar, Manu. E aí a gente vai ter que calcular como isso, né? A gente vai ter que observar esse desempenho na prova do SAEB, observa aqui que é um cálculo matemático mesmo, né? Somando o português e a matemática dividido por 2, a gente obtém a média, e essa média será calculada com a taxa de aprovação. O que isso traz como consequência para a nossa prática pedagógica enquanto município? Não adianta o nosso aluno ir bem na prova se você tem muitos alunos reprovados.
porque as informações não batem, não é? Por quê? Como é que eu posso ter o meu aluno indo bem na prova do SAEB e eu ter um alto índice de alunos reprovados? Isso deixa a educação numa sinuca de bico. Porque se você tem um desempenho bom na avaliação do SAEB, mas você tem um número muito alto de alunos reprovados, aí a nota não fecha, a nota fica baixa. Ah, Vanessa, e essa nota da aprovação? É qual ano que entra em evidência? É o ano do SAEB. Esse ano é ano de SAEB. Então, todos os alunos que forem reprovados na sua rede, todos eles serão contabilizados no cálculo da taxa de aprovação. Os aprovados e os reprovados, não é? Manu, passa para a gente. Aí, o que a gente observa? Quanto maior for o valor, né, da nota do SAEB, a gente vai observando que ela, somada ao fluxo, maior será o resultado. Por exemplo, aqui na evolução do fluxo, esse aqui é o resultado do meu município, ok? Então, nós temos mais alunos aprovados, maior a nota. Mais alunos reprovados, menor a nota. No meu município, nós tivemos um bom desempenho, e aí nós tivemos, nesse quesito, uma boa avaliação. Fomos avaliados com 0,97, quase nota máxima de aprovação. Pode avançar aí, Manu. E aí, no indicador de fluxo, observem aqui, eu estou dando como referência o meu município, ok? Para ficar mais fácil de entender. Eles vão colocar, todos esses dados foram tirados do site do INEP, do governo federal, né? Reparem que do primeiro ao quinto ano, nós temos primeiro aqui, nesse fluxo, a taxa de aprovação, indicador de rendimento, e aí nós conseguimos ter uma boa aprovação dos alunos. Olha lá no primeiro ano, a taxa de aprovação, segundo ano, 99,3%, no terceiro ano nós não tivemos alunos reprovados, no quarto ano, 99,1%, e no quinto ano nós tivemos aí 100% dos alunos aprovados. E aí, esse índice de aprovação, esse indicador de fluxo, junto ao resultado da prova, vai fazer esse somatório. Passa para a gente, Manu. No próximo eu vou mostrar para vocês o indicador de fluxo do segundo segmento. Reparem que no meu segundo segmento, eu já tive mais reprovações. Eu acredito que no município de vocês também. Quem aqui tem mais reprovações no segundo segmento? Levanta a mãozinha aí, para a gente poder ter uma ideia. Tem uma mãozinha aí, a Valéria está falando, Santo Antônio de Pádua, Cambuci, Rosana, Rosiara também. Olha só, o segundo segmento, Fabiana, tem mais reprovações. Então, aqui no meu, observem que mesmo a taxa de aprovação sendo alta, ela é menor do que no primeiro segmento. Ó, sexto ano, eu tive 95,5% de alunos aprovados. No sexto, 96,4%. No sétimo, 93,5%. No oitavo, 93,2%. E no nono ano, 100% de alunos aprovados no ano que foi a Prova Brasil de 2023. Vamos avançar mais um pouco aí, Manu? Reparem que quando somou a nota da prova e a nota, né, da aprovação, a nota do SAEB, português e matemática, e multiplicou isso aí pela nota nossa aí da apresentação do desempenho, o município de Levi Gasparian, ele ficou aqui em segundo lugar nos anos iniciais. Primeiro lugar, Miracema. Terceiro lugar, Itaperuna. Itaperuna está aqui, gente. Miracema, não sei se estão aí, porque podem ajudar a gente também, não é? Porque é um DIME, compartilha os conhecimentos, pode nos ajudar nas orientações aqui ao grupo, né? Que um apoia o outro. Itaperuna, terceiro lugar. Itaperuna está aqui, tem alguém de Itaperuna? Cambuci, eu vi que tem gente aí, ó. Cambuci tem aí. A Ana Lúcia é da onde, Ana Lúcia? Abre o seu microfone, fala com a gente.
Oi, Vanessa. Ana Lúcia Cambuci, secretária de Educação de Cambuci. Ah, sim. Ótimo. Olha o Cambuci, está bem colocado para vocês observarem. Cambuci está em quarto lugar. Eu E estou tá querendo ganhar o lugar do Levi Gasparian. Eu tenho certeza que você terá o melhor desempenho possível, porque você é muito competente. E aí nós temos aí Comendador em segundo, Miracema em primeiro, depois segue Iguaba Grande, Bom Jesus de Itabapoana, Porto Real, Italva, Laje do Muriaé. Eu não vou mostrar aqui as notas, que o nosso objetivo não é esse, é só mostrar como que a nossa posição ela vai ficar, não é? No primeiro segmento, o município de Levi Gasparian já ficou em primeiro lugar do e a gente ficou em segundo lugar no primeiro segmento. Pode avançar, Manu? Vamos observar nos anos finais? Os anos finais, aí vem Miracema em primeiro lugar, Italva em segundo, e Comendador Levi Gasparian no segundo segmento, ficou em terceiro, Itaperuna aí em terceiro junto com a gente, porque foi a mesma nota, Iguaba Grande, Volta Redonda, e observem como que é um desafio, né, gente? Porque não é simples você ter bom desempenho na questão das notas e também fechar a conta com a taxa de aprovação. Pode passar, Manu? Pode passar esse... Ah, não, vou mostrar para vocês como que foi o desempenho. Eu peguei a Secretaria de Educação em 2009. Quando eu assumi a Secretaria de Educação, a gente estava com 4,4 no primeiro segmento. Observem como que foi aí uma evolução gradual, né? Porque não é nada fácil, uma evolução gradual. Em 2023, a maior nota foi 7,07 e Levi Gasparian foi com 7, né? Por isso que a gente ficou em segundo lugar. O segundo segmento, mostra aí, Manu, para poder a gente avançar. No segundo segmento, aí tem foto dos alunos, olha como é que é um gargalo, gente, como vocês sabem no município de vocês também, não é? Nós hoje estamos em terceiro lugar, mas a nota não é boa. Nós estamos no terceiro lugar com 5,8. O que isso mostra? Que ainda é um desafio para todas as secretarias de educação essa melhoria na questão do desempenho no segundo segmento, né? E como que é difícil a gente avançar nessa área. E aqui eu vou mostrar para vocês o que a gente foi fazendo para que tivéssemos aí a melhoria, porque em 2009, quando eu assumi pela primeira vez, aí eu saí duas vezes e depois ele me chamou de novo, né, o prefeito. A gente estava com 3,5. E hoje a gente está com 5,8, que não é nota de se orgulhar, mas observem que é com muito sacrifício que a gente ainda conseguiu chegar ao terceiro lugar com essa nota. Pode avançar, Manu? E aí, dentro desse somatório, Levi Gasparian, dentro da minha região, na minha região, sul-fluminense, ficou em primeiro lugar, tanto no primeiro segmento como no segundo, e no primeiro e no segundo lugar do estado. Pode passar, Manu. E o que é importante a gente observar? Como que é feita essa abençoada dessa prova, né, gente? Como que é feita essa prova? A gente precisa lembrar que essa prova ela é feita com questões baseadas em habilidades e competências. O que isso significa? Uma prova baseada em habilidades e competências é uma prova que não se preocupa com a parte da decoreba de conteúdos, mas ela se preocupa em desenvolver habilidades e competências de acordo com a BNCC. Pode passar, Manu. É a BNCC quem vai estabelecer quais são os conteúdos e também fazer a base para a gente colocar dentro do nosso currículo, dentro do currículo de cada município, o que deve ser priorizado e o que não deve ser priorizado. Vamos pensar um pouquinho primeiro? Queria que vocês me ajudassem a pensar um pouco primeiro na questão do que é competência, de onde que tiveram
essa ideia de colocar competência, da onde que isso saiu, né, gente? Esse conceito de competência utilizada nos exames, essa competência, ela tem base na perspectiva do Philippe Perrenot. O que o Philippe Perrenot diz? Ele diz que a competência é a faculdade de nós mobilizarmos um conjunto cognitivo de questões, de recursos para solucionar problema, ou seja, é o saber fazer. As competências cognitivas, como ele diz, até coloquei aqui do documento do SAEB, gente, olha o documento SAEB, como é que menciona ele. Diz que são diferentes modalidades estruturais da inteligência que compreendem determinadas operações que o sujeito utiliza para estabelecer relações entre os objetos físicos, conceitos, situações, fenômenos. Resumindo, o conceito de Perrenot do que seja competência é exatamente a tarefa de transferir conhecimento e essa transferência ela ser trabalhada e mobilizada a fim de que os alunos possam saber utilizar aquilo que a gente ensina. Tem vários livros, inclusive, que fazem nós, educadores, pensarmos, né? Por que se ensina o que se ensina, né? O que eu quero com o conteúdo que eu estou ensinando. E a BNCC ela estabelece os conteúdos, né? Nos auxilia como referência para isso. E o conceito de competência do Perrenot eu vou ler o texto? Vou, mas eu vou entender o texto. E aí entra um outro conceito subjacente a esse, né, que é o conceito de letramento, que nós vamos tratar aí, que a Marlise me pediu também. Depois, se vocês tiverem desejo, né, confirma com ela, da gente discutir o que é letramento e como desenvolvermos esses multiletramentos nos nossos alunos. Porque hoje, saber ler e escrever já não dá conta da demanda social da leitura e da escrita. Não adianta nosso aluno saber juntar letras para que ele consiga fazer um bom exame. Então, nosso aluno ele não adianta ser alfabetizado, nosso aluno precisa ser letrado dentro dessas competências que são exigidas para a prova. E aí, gente, olha que situação. Se o meu aluno apenas consegue fazer aquela leitura superficial, né? Ele não consegue passar, ele não consegue avançar em relação ao que ele deseja na sua prática diária, que exige o letramento. O que seria esse letramento em termos práticos? Você vai ao banco, sabe ler o extrato. Se precisa escrever um currículo, você sabe fazer um currículo. Você lê um texto e você entende o que você está lendo. Esse saber fazer, ele está envolvendo isso diretamente. Manu, pode adiantar aí? Tem uma Daniela Lucileia Lemos, diz que está tentando entrar aí. Manu, vê se você consegue identificá-la. E outro conceito que é importante, porque nós sabemos que na área da educação não dá para trabalhar com achismo, né, gente? E a avaliação do SAEB, ela não trabalha com achismo. E aí vem o conceito de habilidades. O que são as habilidades? Observe o que o documento diz. Referem-se especificamente ao plano objetivo e prático do saber fazer e decorrem diretamente das competências já adquiridas. Ou seja, é uma união, né, de você ter estudado o conteúdo e de você conseguir aplicar esse conteúdo. Por isso que eu comentei com vocês a questão dos letramentos, né? Hoje até está meio vazio o conceito de letramentos simples, a gente já tem o conceito de multiletramentos. Por mais que alguns autores defendam que o conceito de letramento ele não seja um conceito adequado, eu defendo, não é, com base nos estudos, nas pesquisas realizadas na universidade, que o termo letramento ele consegue separar quem é só alfabetizado e quem dá conta dessa demanda social da leitura e da escrita. E outra questão que é muito importante
que o nosso exame do SAEB, quando ele quer investigar o que o aluno estudou e o que ele realmente consegue aplicar, porque aí entra a questão da habilidade e competência, né? Como que ele faz para conseguir isso? Como é que ele vai mapear a habilidade e mapear a competência, gente? Que isso não é fácil de fazer, né? Como é que ele faz? Ele utiliza o conceito de descritor. Olha que interessante. Quando ele utiliza esse conceito de descritor, ele pega tudo que o aluno precisa dar conta, de demanda de leitura e escrita e de cálculo matemático, e separa por itens. Observa isso aqui, ó. O que o SAEB diz sobre isso? O que seria o descritor? Seria a associação entre os conteúdos do currículo, presta atenção, aí entra a BNCC. Associação entre os conteúdos do currículo e as operações mentais envolvidas pelo aluno que traduzem essas competências e habilidades. E devem indicar duas coisas os descritores, hein? Ó, primeiro, buscar indicar habilidades gerais que se esperam dos alunos. Segundo, construir referência para a seleção dos itens, os benditos itens que vão compor a prova de avaliação. Olha o conceito teórico aqui com os quais nós, secretários de educação, precisamos lidar, e a nossa equipe pedagógica também precisa saber lidar. O que é habilidade, o que é competência e como trabalhar esses descritores que, de certa forma, diretamente, vão mostrar para nós o que o nosso aluno deve saber e o que ele não deve saber. Ok? Gente, até aqui todo mundo tá me escutando bem? Está indo tranquilo? Ô, Roberta, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos avançar. E aí, Lucimar quer falar alguma coisa? Gostaria de tirar uma dúvida. Pode falar, Paraíba do Sul. É Paraíba do Sul? Pode falar, abre o microfone, pode falar. Então, pode escrever que eu leio aqui. Pode ler aqui. Eu não sei se a Manu pode ler para a gente. Não, eu levantei sem querer. Ah, foi sem querer. Lucimar foi sem querer. Ah, tá. Mas Paraíba do Sul parece que quer tirar uma dúvida. Por favor, Vanessa, estou sem microfone. Digita aí para a gente. Educação de PS, Paraíba do Sul. Deve ser Paraíba do Sul. Pode digitar. Ok? Que a gente está aqui um para aprender com o outro, né, gente? Porque ninguém sabe nada. Nós estamos aqui dividindo conhecimento. Então, vamos lá. Assim que tiver a pergunta aí, Manu, você... Ah, já está. Quero saber a pergunta aí, se o índice de reprovação que influencia é só dos que fazem a prova ou dos demais. Ah, essa é a péssima notícia, né? O índice de aprovação e reprovação, Paraíba do Sul, é de todo mundo, não é só quem faz a prova, não. Né? Quem faz a prova é só o 5º ano e o 9º ano, que são os anos de finalização de cada segmento, né? Se você observar bem lá o primeiro segmento, ele fecha no 5º ano. Aí a prova é feita com eles, para observar o que foi aprendido nesse processo do primeiro segmento. E no 9º ano, coroa aí os conteúdos que devem ser aprendidos no 2º segmento. Mas na hora de calcular, não é? E o 2º ano, sim, é amostral, mas não entra no IDEB, né? Como o foco aqui é só IDEB, eu não estou falando dos outros segmentos. Ok, pessoal? Só estou focando aqui no IDEB. Então, como a taxa de aprovação é do município, pega todos os anos de escolaridade. Isso é horrível, né? Então, o nosso aluno do 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, todos eles, a nota deles, se vai aprovar ou não, ela vai ser colocada, beleza? Mais outra pergunta? Ou posso avançar? A taxa da EJA também gera impacto? Não. Não colocam a EJA dentro desse pacote. Graças a Deus. Digam amém, irmãos. Amém. A taxa da EJA não entra aí, ok?
Se a taxa da EJA entrasse, eu não sei o que seria de nós, né? Porque nós temos na EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, muitos alunos que começam, param, voltam, param. Nossa, é muito complicado. Aqui, sim, aqui, só, não sei qual é o município, mas está escrito aqui. Vamos lá, peraí. Deixa eu olhar a pergunta. Temos tido muitos desafios com relação aos processos inclusivos. Temos na rede uma demanda de alunos do AEE, né, de alunos especiais, que trabalham seguindo a adequação curricular. E no momento da prova, precisam fazer a mesma prova que o aluno. Como nós enfrentamos? Aqui é a Secretaria de Piraí. Vamos lá, Piraí. O que nós fizemos? Olha, gente, que situação. Eu não sei se vocês estão na mesma situação, mas quando eu peguei o município de Levi Gasparian de volta, agora em 2021, nós tínhamos uma questão de 8 alunos com laudo. 8. Meu município tem 1.500 e poucos alunos, quase 1.600. Tem época que passa de 1.600, tem hora que diminui. É um município pequeno. E aí, quando eu entrei em 2021, nós tínhamos 8 alunos laudados. Os alunos laudados não entram nesse cálculo. Aluno laudado, a nota que ele tira não faz composição para diminuir a sua nota do SAEB. Né? Então, como eu tinha 8 alunos laudados, eram pouquíssimos alunos que eu tinha respaldo. Aí, com o processo da pandemia, eu tenho certeza que no município de vocês está igual ou pior, viu? Eu estou com 80 alunos laudados, mais ou menos. Minha equipe pedagógica está aqui. Se ela quiser se manifestar, não sei se já estamos com 78 ou se são 80 alunos laudados. Olha que situação. A Angeli tem mais de 800. Quantos alunos você tem na... Angeli, quantos alunos você tem na rede, Angeli? Está dando um percentual... Paraíba do Sul, quase 500. 42 escolas. Mas quantos alunos, Angeli? Angeli Ferreira. Se você tem 42 escolas, não é? Paraíba do Sul, 439. Olha que número absurdo, gente. Misericórdia. Aí o que acontece? Para que o nosso aluno que tem dificuldade de aprendizagem, presta atenção, ele tem dificuldade de aprendizagem, mas ele não tem laudo, olha lá, Iguaba tem 6.000 alunos e quase 600 laudados. Sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Só Jesus. Eu não sei como é que a gente vai ficar, não. Tem turma que a gente já está vendo que está quase pau a pau, né? Laudado com aluno não laudado. A gente está meio desesperado. E acho que está uma demanda. Isso requer um encontro só para isso, né, gente? Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um encontro para isso. Mas respondendo a pergunta. O aluno laudado, só para eu avançar na fala, o aluno laudado ele não entra nesse cálculo para prejudicar o seu IDEB. Então, o que nós fizemos em Levi Gasparian? Porque foi essa pergunta que foi me feita, não é? Fabiana Molim diz que é um encontro só para isso. É só falar com a Marlise. Quando a Marlise marcar, a gente fala sobre isso, porque eu acho que nós temos muitos problemas, né, gente? Muitos problemas. Então, fala com a Marlise, que ela é ótima, e ela marca e a gente volta, eu estou à disposição. Aí, o que nós fizemos aqui em Levi Gasparian? Laudamos, basicamente, todos os alunos que precisavam de laudo. Mas, Vanessa, como é que você fez isso? Nós procuramos a Secretaria de Saúde e vamos lá com o piniquim, né, gente? Que vocês sabem que a gente tem que ficar pedindo, implorando. Fui lá, pedi, mostrei para o prefeito a necessidade, e aí ele conseguiu para nós consulta com o neuropediatra, para todos os alunos que a gente viu que tinha necessidade. Mas para chegar a esse ponto, o que nós fizemos? Nós preparamos os professores para responderem a um questionário fazendo PDI desses alunos, né? Que é um plano individualizado. E aí, o que a gente fez? A gente pegou e levou ao neuropediatra, alguns nós tivemos que levar até o psiquiatra, uma consulta com o psiquiatra. Vocês acreditam que mesmo a gente conseguindo a consulta, tem mãe que não levou? Teve mãe que não levou, até hoje tem mãe que não levou. E aí, esses alunos que foram laudados, eles já saíram do cálculo do nosso IDEB.
Porque se eles estiverem dentro do cálculo do seu IDEB, se ele não for laudado, ele vai fazer a mesma prova. Ele só vai fazer uma prova diferente se ele tiver laudo. E aí, vamos lá. O que é importante? Quem tem aluno laudado aqui, vai dar uma olhada lá no seu censo, se você comprovou lá, se você colocou lá no censo que ele está laudado. Porque, às vezes, o nosso diretor, na hora de preencher o censo, ele esquece de colocar os alunos que estão laudados. E aí, quando ele esquece de colocar os alunos laudados, ele prejudica o município de verde e amarelo, né? Primeiro, porque o recurso é diferente, que se recebe aí. Segundo, porque na prova Brasil, ele vai fazer a mesma prova. Então, respondendo a pergunta que foi feita, ok? Respondendo a pergunta que foi feita, a gente precisa levar os alunos a um encaminhamento médico. E não é fácil, porque a consulta é cara, nós tivemos que fazer aqui muita coisa para chegar até isso. Ok? Então, aluno com laudo, avaliação diferente. Tem que tentar laudar esses alunos. E aí, eles não fazem a mesma avaliação, para eles é uma avaliação diferenciada. Ok? Vamos falar agora da matriz de referência de língua portuguesa. Todo mundo me acompanhando aqui? Porque isso é importante. Nós temos aqui na matriz de referência de língua portuguesa, eu vou tentar avançar aqui, porque senão vai dar 11h30 e eu não consegui fechar a minha fala, ok? E as demandas que vocês estão vendo que estão surgindo, passem para a Marlise, que a gente faz um segundo encontro, um terceiro encontro. Esses encontros pelo Google Meet, eu acho que são muito férteis, né? Porque a gente pode fazer de casa ou pode fazer da secretaria com a equipe. Só para eu tentar avançar aqui. Vamos pegar aqui na matriz de referência de língua portuguesa. Quando a prova, os laudos têm que incluir tudo que a lei pede, ok? Tudo que a lei pede, senão não é válido. Vamos observar aqui o que é importante quando a gente vai fazer a prova. Gente, presta atenção, eu vou falar só da língua portuguesa por causa do horário. E é onde eu nado de braçada, né? Porque tem décadas de experiência na língua portuguesa. Matemática eu nem vou usar e entrar nesse mérito. E aí, quando eu pego para fazer a prova do SAEB, vamos observar aqui que nós tivéssemos a matriz de referência de língua portuguesa em evidência. No total, podem colocar a demanda para a Marlise, gente. Manda no privado da Marlise ou manda lá no grupo as demandas para a gente fazer os próximos encontros, ok? Na matriz de referência de língua portuguesa, nós temos aí 6 tópicos. Presta atenção, 6 tópicos. O nosso aluninho lá de 5º ano e de 9º ano, ele vai ter 6 tópicos que serão avaliados. Primeiro, vamos lá, procedimentos de leitura. Procedimentos de leitura. Eu vou pedir a Manu, eu mandei para você o slide de multiletramentos. Dá uma olhadinha se vai abrir aí também, porque aqui eu vou chegar até um ponto, depois eu vou ter que ir para o outro, ok? Então, vamos lá. Na matriz de referência de língua portuguesa, pessoal, acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho o número 1 aqui, ó, procedimentos de leitura. Como que o meu aluno lê o texto? Isso vai ser observado. Ele consegue identificar as informações que são informações rasas, ou seja, qual é o conteúdo do texto, ele identifica o assunto, como que ele consegue ler esse texto, quais procedimentos ele ativa para isso. Segundo tópico de língua portuguesa, quais são as implicações do suporte, do gênero, ou enunciador na compreensão do texto. O que é suporte? O que é suporte? Suporte é onde esse texto é divulgado, né? Em que ambiente discursivo esse texto aparece. Vou dar um exemplo aqui. A crônica. A crônica é um texto muito fértil para cair nesses exames. E qual é o suporte da crônica? Em que ambiente discursivo a crônica costuma ser utilizada? A crônica, ela é utilizada em jornais e revistas.
Nós sabemos que, a priori, quando surgiram as primeiras crônicas nos séculos passados, elas eram apenas textos históricos. Portugal, então, escreveu crônicas riquíssimas sobre a história de Portugal. Mas, com o passar do tempo, as crônicas, que vêm de crono, de tempo, elas passaram a ter outra demanda social. E aí elas começaram a ser apresentadas com outro suporte. O que é crônica hoje? Crônica hoje é um texto narrativo curto, que narra fatos do cotidiano. Então, você não vai ter uma crônica falando da vaca voadora, porque vaca não voa. Então, na crônica, você vai ter fatos que se baseiam na vida real. E aí, em que suporte a crônica costuma ser divulgada? Em jornais e revistas. A gente precisa observar esse suporte. Olha o segundo item, gente, o gênero. Se a Marlise, se vocês quiserem a Marlise marcar, nós podemos fazer um encontro só para falar de gênero textual. Por quê? Nós precisamos separar o que é tipologia textual e o que é gênero textual. Se o meu professor não sabe o que é tipologia textual e o que é gênero textual, como que ele vai ensinar às crianças o que ele não sabe? Aí vocês já vão saber qual é a ação necessária para que o desempenho seja melhor. E a primeira ação necessária é o quê? Formação continuada dos professores. Os professores precisam estar habilitados para saber lidar com essas habilidades e competências. Quando eu falo em gênero textual, que é aqui, ó, o segundo item do gênero, tipologia é o quê? É o modo como o texto se organiza. E as tipologias são limitadas. Tipologia narrativa, descritiva, argumentativa, injuntiva, preditiva. Nós temos aí de 7 a 9 tipologias que mais circulam nos textos que nós utilizamos em sala de aula. Mas para cada tipologia dessa, nós temos uma infinidade de gêneros textuais que são utilizados. Vamos ver um exemplo? Tipologia narrativa. Quais são as características da tipologia narrativa? Narra um fato real ou fictício. O narrador pode ser observador ou narrador-personagem. Tem que ter os elementos estruturais, né? Tem que ter personagem, narrador, enredo, complicação. Aí, olha só quanta coisa você tem, não é? E aí, repare o que acontece. Quando a gente... Angélica, coloca lá no grupo do WhatsApp, porque aqui vai sumir tudo que a gente está escrevendo depois, né? Todas as demandas, seria bom colocar no grupo do WhatsApp, porque lá não vai sumir, ok? E aí, o que acontece? Os gêneros sociais, os gêneros textuais, se nós observarmos bem, eles vão surgindo, como diz o Mikhail Bakhtin. Quem é Mikhail Bakhtin? É o autor que é embasado, é o autor utilizado como arcabouço teórico para as nossas bases curriculares. Né? Ele fala o conceito de gênero do discurso, e aí ele fala de gêneros primários e secundários. E a partir dele, depois, Marcuse e tantos outros, eles vão também falar com a gente do que seja o gênero. O que é o gênero? O gênero é o texto concreto. O texto que você lê, o texto que cai na prova, esse é o gênero. E eles são infinitos, porque eles vão surgir de acordo com a demanda social da leitura e da escrita. Nós temos gêneros atuais que não existiam no passado, como, por exemplo, nós temos o chat, um gênero textual, que não existia no passado. Nós temos aí os textos digitais, que são atuais, são gêneros da atualidade, ou seja, eles surgem de acordo com a demanda social, como diz o Bakhtin, e eles precisam respeitar o estilo, a forma e a construção composicional, não é? E aí, quando eu falo de gênero, eu preciso mostrar para o meu aluno quais são os gêneros que caem no exame, e eu preciso ensinar os meus alunos a lerem esse gênero, identificarem as informações que são importantes para cada gênero. E aí, aqui no item 3, olha, item 3, nós temos a relação entre textos,
que pega aí a questão da intertextualidade, do diálogo entre os textos, porque nós temos vários textos que dialogam com outros que já foram escritos no passado. E aí, outro item importante para trabalhar nas formações com os nossos professores é a questão do conceito da intertextualidade, né? Porque nenhum texto é puro, como diz Bakhtin. Os textos primários, os gêneros primários, eles vão gerando os secundários. E aí nós vamos observar que vários gêneros vão se cruzando, dialogando entre si. Por isso a questão da relação entre os gêneros. Olha o item 4 aqui agora comigo, gente, o item 4, que é a coerência e a coesão no processamento do texto. Esse item 4 pede um encontro só para ele de, no mínimo, 1h30, não é? Se vocês quiserem falar com a Marlise, a gente marca esse encontro. Por quê? Quando eu falo de coerência, eu estou falando da relação do texto de compatibilidade de sentido. E essa compatibilidade de sentido, ela pode ser dentro dos elementos, dentro do próprio texto, que é a coerência interna, uma palavra utilizada fora do contexto, a melhor palavra dentro daquele contexto, ou pode ser a coerência externa, que é aquela coerência que se dá dos dados do texto com os valores que nós temos na nossa sociedade. Então, quando eu trato de coerência, o meu aluno precisa ler o texto e observar se ele apresenta isso. E a coesão já é mais complexa, porque a coesão é a articulação entre as partes do texto. E aí eu tenho 2 tipos de coesão. A coesão referencial, que trabalha com os anafóricos. O que é anafórico? Qualquer palavra que retoma a outra que já foi dita. Exemplo, Vanessa saiu, ela não voltou. Samuel, meu filho está aqui atrás, gente, ele quer participar. Fala oi. Oi. Vai para lá, flamenguista, a gente está estudando. E aí, quando eu falo da coesão referencial, dos anafóricos, que eu dei o exemplo aqui, Vanessa saiu, ela não voltou, reparo ela, está retomando Vanessa. Isso é coesão referencial, são os anafóricos, que retomam o que já foi dito. Nós temos também os catafóricos, que antecipam mais o que deve ser feito. Então, esse tipo de conhecimento, ele é cobrado dos nossos alunos, principalmente no que diz respeito à coesão sequencial, não é? Que é o uso dos conectivos. E aí, todas as provas trabalham o uso das conjunções, dos conectivos. Esse é o 4º item. E aí, no 5º item, nós temos as relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Quais são os recursos utilizados dentro do texto e os efeitos de sentido que eles garantem? E, em 5º lugar, nós temos a questão da variação linguística, porque nós sabemos que a língua portuguesa, ela se modifica. Ela pode se modificar ao longo do tempo, que é a variação histórica, ela pode se modificar de um lugar para o outro, que é a variação geográfica. Então, a gente observa que é uma gama de habilidades e competências cobradas a partir dessa matriz de referência. Pode passar, Manu? E agora, Manu, você está em qual slide? Só digita aqui para mim. É o slide 18 agora. Passa o próximo, por favor, porque eu acho que você vai ter que ir para o outro slide. Vai, mais um pouco. Não, pode voltar, então. Pode voltar. Onde você estava? Isso, volta. 19. Isso. Tá. Aí, volta só mais um, só para o pessoal rever o último item que a gente viu. Aqui são os 6 tópicos, né? Para cada um desses tópicos, o primeiro lá qual era, gente? Procedimentos de leitura. Para esse primeiro tópico, que é o tópico de procedimentos de leitura, a prova trabalha com descritores. Olha só o descritor para o 4º e 5º ano, e observa bem, gente, eu tirei isso do próprio documento. O 4º e 5º ano já pressupõe que esse trabalho que vai ser cobrado no 5º ano já começa a ser feito no 4º ano. O que vai ser cobrado lá no 9º ano já começa a ser trabalhado aí
explorado no 8º ano, porque, afinal de contas, é a coroação do segmento, né? E aí, nesse primeiro tópico, a gente viu que são 6. Nesse primeiro tópico aí de procedimento de leitura, observe quais são os descritores. Descritor 1, o aluno tem que localizar informações explícitas em um texto. As informações explícitas são aquelas informações óbvias, né, que você consegue identificar porque estão escritas e facilmente identificadas. Depois, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, já é o descritor 3. Descritor 4, observe, ele precisa inferir uma informação implícita em um texto. Depois, repara o descritor 6, identificar o tema de um texto. E descritor 14 e 11, os 2 descritores exigem, dentro desse tópico 1, que o aluno consiga distinguir fato de opinião. Isso acontece principalmente nas provas de 9º ano. Então, quando eu pego esse tópico 1, o que vai ser cobrado dos alunos? As habilidades e competências materializadas através dessa matriz de referência desses descritores. Avança para a gente aí, por favor. Tópico 2, são 6, né? De língua portuguesa. No tópico 2, a gente tem as implicações do suporte, do gênero e o enunciador na compreensão do texto. Reparem aqui que eu tenho o descritor 5, que pede que o aluno saiba interpretar o texto com o auxílio do material gráfico diverso. E aí entra o conceito de texto verbal e texto não verbal. Quais são os recursos utilizados aí na elaboração desse texto? Nós sabemos que a história em quadrinhos, por exemplo, ela trabalha com o texto que utiliza imagens, e com o texto verbal, que é o texto que não utiliza imagens. E aí ele pede, a avaliação exige que a gente saiba identificar isso, o aluno sabe interpretar isso. E também, olha outro descritor, que é o 9 e o descritor 12, que é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, não dá para correr do trabalho com os gêneros, não é? Por isso que na BNCC, nós observamos que para cada ano de escolaridade, nós temos os gêneros específicos, e o Enem cobra isso em âmbito de ensino médio, e o SAEB cobra isso em âmbito de ensino fundamental. Passa por 3, por favor. No tópico 3, né, entre os 6 que nós estamos vendo, olha os descritores. Você tem o descritor 15 no primeiro segmento, o descritor 20 no segundo. E neles, a gente observa o quê? Que os alunos precisam reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que ele será recebido. Além disso, que ele saiba reconhecer as posições distintas entre 2 ou mais opiniões, que é o descritor 21. Pode passar, por favor, Manuela. No tópico 3, que é a questão de identificar a relação entre os textos. Isso tudo, gente, está sendo cobrado na prova do nosso aluno. Ele tem que reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que ele será recebido. Pega aí o descritor 15 e o 20. E o descritor 21, que é cobrado no 9º ano, ele pede que se reconheça posições distintas entre 2 ou mais opiniões. Para isso, o professor tem que ter trabalhado o quê? A tipologia argumentativa, as partes de um texto argumentativo e os gêneros textuais, que são também argumentativos. Passa, por favor, Manu. No tópico 4, que é o item da coerência e coesão do texto, observem que a gente vai ter muitos descritores que vão ajudar a estabelecer esse link entre as partes do texto. Olha só, o descritor 2, no primeiro segmento e no segundo, que vai falar das partes de um texto, identificando as repetições e as substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Nesse texto aqui, nesse item aqui, nós teremos os anafóricos, né, os catafóricos. Depois, identificar o conflito gerador do enredo,
e os elementos que constroem a narrativa, ou seja, precisa estudar a tipologia narrativa e cada parte que compõe, não é? Porque o conflito é uma das partes do texto. Nós temos o clímax, nós temos também o desfecho, nós temos o próximo item, que é estabelecer relação entre causa e consequência entre as partes, e aí você lida diretamente com as conjunções. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, às vezes também por pronomes. Identificar a tese de um texto, aí é a argumentação de novo, tá vendo? Estabelecer relação entre a tese e os argumentos, diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. O que a gente está notando? A prova não é inocente, ela tem os objetivos a partir de cada habilidade, competência que o aluno deve dominar, materializada nos descritores. Pode continuar? Pode avançar aí? Isso. Tópico 5, gente. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Essa parte é genial, né? Por quê? A gente precisa entender, mostrar ao aluno os recursos que são usados no texto e que é o efeito que ele traz. Por exemplo, a ironia, que é o primeiro descritor aqui. O que é ironia, gente? Você fala uma coisa, mas você quer dizer outra. Todo mundo aqui que me conhece sabe que eu sou baixinha, não é? Se alguém chega para mim e fala, e aí, gigante? Ela está sendo irônica, porque todos conhecem o meu tamanho. E o aluno, se ele não souber identificar essas relações entre recursos expressivos, ele não vai conseguir entender que ali tem uma ironia, que está no descritor 13 e 16. Repara o descritor 14 e 17, povo, olha só esse. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. Nosso aluno precisa dominar o mínimo, né, gente, de pontuação. E aí, entre esses recursos, principalmente observar o conceito de frase, que a frase termina quando ela já tem um mínimo de sentido. Isso é importante, porque pontuação está a serviço da construção de sentido. E as avaliações cobram nesse sentido. Reconhecer o efeito de sentido decorrente também dos recursos ortográficos. Está escrito com a letra certa, é com C, é com S, ou morfossintáticos, ou seja, qual é a relação do sujeito ali na frase? Isso dentro do texto, né? Não com gramática seca, especificamente. Pode passar, por favor, para o tópico 6? Enfim, chegamos ao último tópico, gente. O tópico 6, que trata da variação linguística. Dentro desse item da variação linguística, é importante nós observarmos essas marcas linguísticas que evidenciam o locutor. Porque determinadas palavras, por exemplo, linguística não tem trema, tá, gente? Ali eu coloquei até um tracinho azul em cima, porque eu printei da tela, né, do INEP. E aí é interessante a gente observar que determinadas palavras, por exemplo, que se utilizavam no passado, não são usadas mais hoje. Por que hoje elas têm outra conotação? Vamos pegar como referência a palavra broto, gente. O que é broto? Quando eu era novinha, né, estou com 50, mas quando eu era bem mais nova, com 18, os rapazes costumavam galantear as meninas, chamando às vezes de broto. Alguém aqui já foi chamada de broto? Se chamar uma mulher hoje de broto, talvez ela não entenda que ela está sendo galanteada. Aí, a Maria Rita já foi chamada de broto, a Roberta também. Teve um dia que eu estava correndo aqui na avenida, aí passou um homem por mim e falou, bom dia, broto. Eu não reparei quem era a pessoa, mas quando falou broto, na minha cabeça logo eu já imaginei, garanto que tem mais de 60 anos. Por quê? Quem é que me chamaria de broto nessa época, gente? Olhei para ver quem era. Era um conhecido meu que tem 65 anos. Ou seja, uma linguagem que nossos jovens hoje não conhecem. Por quê? As marcas linguísticas, elas identificam quem é o narrador, como ele escreve, que tipo de palavra ele utiliza, não é? Isso é muito interessante. É que o Bakhtin chama muita atenção para o estilo composicional do texto, não é? Passa para a gente, Manu. E aí, a matriz curricular de língua portuguesa, que eu falei que a gente ia falar hoje da língua portuguesa, que é a minha área específica,
a gente tem algumas orientações aí para a sala de aula que são muito férteis para nos ajudar nesse sentido. Pode passar, Manu. Eu trouxe aqui para vocês verem. Aí, Manu, eu preciso que você abra o outro slide na página 54. Você conseguiu achá-lo aí? Na hora que eu acabar de falar desse aqui, eu vou passar para lá. Eu vou trazer. Okay? Observem aqui uma questão. E aqui as questões que eu vou mostrar agora foram cedidas para mim, gentilmente, pela minha coordenadora pedagógica, Elianete. Se ela estiver assistindo, beijo, Elianete. Já foi chamada de broto aí, Ana Lúcia, hein? Não, não é tiririca do brejo, não, Ana Lúcia. Você continua sendo um poder. Vamos avançar aqui, gente. Leia a tirinha e responda as questões. Olha isso, gente. O que está sendo cobrado desse aluno? Primeira coisa que já logo brota aos nossos olhos é o fato do texto ter linguagem verbal, que são as palavras, e linguagem não verbal. Isso já condiciona a leitura. Por quê? Nós precisamos mostrar para o aluno que todos os mecanismos utilizados ali fazem parte do texto, né? E aí nós temos aí dentro do texto. Ô, Manu, você pode ler para a gente o que está dentro dos balõezinhos? Porque aqui eu não estou conseguindo enxergar. Tá bom. É a Ritinha, né? Ela fala, adivinha quem é, Chico? E aí ele responde, Zé da Roça. E aí depois ela vai numa loja e pergunta, tem creme para as mãos? Tem creme para mão, para as mãos, né? Que é a linguagem Sim. sem concordância. Sem concordância. E aí a gente trabalhar o que aqui nesse texto, gente? Variação linguística, porque nós temos aqui variação linguística. O que é da roça, não vai usar creme para a mão e para ele, de repente, aquilo nem faça tanto sentido. Você pode ler a questão, por favor, Manu? No segundo quadrinho... Tá. Ela lê a tirinha, responde as questões. No segundo quadrinho, Chico Bento diz, Zé da Roça. A palavra indica. Olha só, ele não está perguntando a interjeição É uma interjeição. E ele não está perguntando o que é esse mas ele está perguntando o que ele indica. Ou seja, o uso da língua, é a competência do aluno ver que esse ele é uma interjeição, beleza, nomenclatura, beleza. Mas o que ele indica aqui no texto? Aqui no texto, esse indica o quê? Dúvida. Nós estamos falando, gente, de uma questão no estilo que ela é colocada na prova. E observe o que a banca da prova, do SAEB, né, o INEP, como que ele cobra isso aqui. Repare que ele vai exigir que o aluno entenda o suporte em que esse texto aparece. Reparem que faz parte de toda a questão o enunciado. Você precisa mostrar para o aluno, quem aqui é coordenador pedagógico, que vai orientar os professores, ele precisa saber que aquilo ali se chama comando, que aquilo ali se chama enunciado, que ele vai ter ali alternativas de respostas, que ele vai ter desvio de pensamento. Ensinar o aluno a observar, que também nós costumamos sempre ter dúvida em duas, mas uma é a mais completa, mesmo que a outra também esteja certa. E a gente trabalhar com a estrutura da prova. Porque pensa comigo, gente, se o meu aluno vai fazer uma prova que vai cobrar isso tudo, e ele nunca fez uma prova dessa em sala de aula, qual vai ser o desempenho dele? Chega a ser covarde, porque ele não conhece essa estrutura de organização de questão. Passa para a gente, Manu. Agora Professora, a gente vai para outro slide. Tem que fechar isso aqui. A Maria Rita de Magé queria fazer algumas considerações, que acho que ela já levantou a mão aqui. Eu não consegui identificar. Pode falar. Bom dia. Bom dia, amor. Eu sou Maria Rita, sou aqui do município de Magé. Eu faço parte do Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação. E, assim, a primeira consideração que eu gostaria de fazer é até uma proposta, porque a gente fala muito dos municípios que têm um quantitativo pequeno de alunos, né? E, geralmente, esses alunos que têm esse quantitativo pequeno
são os alunos foram municípios que a gente percebeu que teve aí um melhor resultado. Eu acho que isso poderia ser um tema para uma análise nossa, né? Até em outros momentos. Queria também fazer uma consideração em relação à matriz de referência. A gente viu aqui uma matriz de referência que ela é ainda de 2018. Eu não sei se eu estou enganada, professora Vanessa, mas se nós formos analisar de 2018 até 2025, nós passamos por muitas questões que precisam ser refletidas na educação. E essa situação, quando a gente faz um ranqueamento aí de municípios, a gente deixa de considerar um princípio de equidade. Por exemplo, o meu município, ele tem mais de quase 40 mil alunos. Só alunos laudados, eu tenho 1.500. E como que eu faço um ranqueamento? Eu coloco municípios com quantitativo menor como sendo melhores em determinados resultados, se a dificuldade que eu enfrento é bem maior do que a dos outros. E por que eu falo isso aqui? Porque nós estamos conversando com um grupo de secretários, com um time que representa todos esses secretários, e a gente precisa ter voz nesse modelo. Por exemplo, o ranqueamento, ele veio a partir de uma meta de 2021. Nós não temos metas para os próximos anos. Tudo isso está sendo discutido. Então, assim, é só um desabafo, porque como esse é um espaço de estudo, de crescimento, para auxiliar os municípios, eu acho que essas abordagens seriam importantes em um momento como esse. Tá bom? Obrigada. Maria Rita, a sua consideração é excelente. E acredito que se você se envolver bastante aí nos eventos da Undime, a gente vai ter representantes do governo federal, que são eles que podem modificar isso, né? O fórum da Undime vai ser em junho. Marlise já está divulgando aí o fórum da Undime, e nesse fórum, com certeza, essas questões devem ser apresentadas. Eu considero muito pertinente o que você está falando, né? Então, é importante que nós estejamos com o governo federal de mãos dadas, porque as modificações, elas vêm de lá, ok? Hoje Só reforço assim, as modificações, elas acontecem na medida que nós somos provocadas. Sim. E se nós temos um órgão, né, um time que é parceira nossa, se a gente não provocar o poder público em relação a essas questões, nós estaremos sendo avaliados com critérios antigos em uma situação extremamente complicada. Por exemplo, eu sinto uma atitude altamente discriminatória quando os nossos alunos do processo de inclusão não entram aqui. Falar de laudo é algo muito delicado. Então, a gente precisa considerar também essa realidade. Porque como que eu vou falar de um resultado de município em uma época de inclusão, onde eu torno esse público invisível? Que exame é esse que avalia a qualidade da educação e não considera que hoje nós temos um público crescente de alunos com deficiência frequentando as nossas escolas? Então, eu não posso tomar
o SAEB, o IDEB, como algo que vai ser disseminado simplesmente por um resultado que não parte de um princípio de equidade. Obrigada, gente, desculpa pelo desabafo. Eu penso que o melhor lugar para a gente levantar e conseguir sucesso nisso vai ser no nosso fórum da Undime, né, pessoal? Então, ninguém falta. Marlise, vai ser que dia? 17 e 18 de junho, não é, pessoal? Quem ainda não Vai se ser em organizou, junho, isso. então, Vai ser dia 16 e 17 de junho, no Rio de Janeiro, tá? E essa questão que a Maria Rita está colocando está na pauta do fórum. Tá ok, Maria Rita? Você está convidada, viu, Maria Rita? Sim, eu estou sempre presente, Magé está sempre presente, a nossa secretária Sandra, né? Esteve Isso, muito ainda há pouco parceira, muito representando a parceira. Undime Isso, em Ribeirão Preto, no mas seminário a infantil. gente tem a Undime como nossa parceira. E se a gente não se coloca, a gente vai continuar com essas mesmas práticas. E Isso, não dá por isso. para os municípios se sentirem felizes porque ficaram lá no alto. Mas a gente tem um quantitativo enorme de municípios que têm muitas dificuldades, porque tem um público grande. Então, esse fórum vai estar recheado de pessoas com competência e capacidade para responder todas essas perguntas. Todos estão convidados, viu, gente? Conversem com os secretários de vocês. Obrigada, professora Marlise. Muito obrigada, tá? Vamos lá? beleza. Ô, Marlise, repete o dia aí, por favor. É 16 e Dia 17? 16 e 17 de junho. O novo Está lá no hotel grupo também, né? Porto. Está lá no grupo dos secretários. Ótimo. É importante Isso. esses debates serem apresentados lá. Gente, por causa do tempo, não vou conseguir mostrar as outras questões. Manu, a gente aqui, as apresentações das questões que eu ia fazer, não vai dar tempo. Vamos colocar as ações, então? Lá no outro slide, volta para o outro, por favor. Está no outro? Isso, pode avançar. Pode avançar. Isso. Aí aqui tem uma questão, só para a gente ter uma ideia, porque pelo horário, e o nosso encontro é de formação só, né, gente? É só para falar sobre conteúdo. E aqui nesse item de avaliação, do descritor 6, reparem como que a prova é organizada, né? Que esse é muito importante a gente notar. Repare que o descritor 6 pede, identifique o tema e o sentido global de um texto. E aí ele apresenta o texto água, uma questão de sobrevivência, e como é que o aluno, pode passar mais um, que ele vai avançar aí na composição desse mesmo slide, isso. E aí, como que esse texto, que é uma reportagem, vai ser elaborado e o que se pede do aluno. Repare que são questões bem concretas que nós trabalhamos em nossa sala de aula. Qual o principal assunto do texto? É só para identificar o sentido global. E aí, para esse aluno identificar o sentido global, que é uma habilidade que também não é muito simples, né, porque requer dele muitas tarefas cognitivas, nós teremos que também trabalhar com o aluno a reportagem. A reportagem está baseada em fato ou opinião? Como é que essa reportagem apresenta esse assunto? Pode passar, Manu. E aí, agora, por causa do horário, né, eu preparei outras questões para analisar, mas como está marcado para a gente encerrar às 11h30 e a gente não conseguiu ir direto, eu vou direto para as ações que são feitas em Levi. Porque, na verdade, aqui eu sou apenas uma colaboradora que sofre, como todos vocês, dentro da sala de aula e fora dela, não é? E o que aqui em Levi Gasparian a gente fez? Tendo em vista que nem sempre eu posso contar com todos os meus professores no mesmo objetivo, por mais que eu cobre isso deles, nós aqui em Levi Gasparian inserimos uma matriz curricular diferenciada. Como assim? Nós tínhamos 4 aulas de português e uma aula de redação. E aí a gente incluiu uma disciplina mesmo na matriz curricular, chamada letramento textual e outra chamada letramento matemático. Nessas 2 disciplinas,
que são oferecidas semanalmente para os alunos, nós trabalhamos reforçando esses descritores e analisando questões com esses alunos. Por quê? Às vezes, os conteúdos que o professor está trabalhando em sala de aula são tantos que ele também não consegue dar um enfoque que essas habilidades e competências merecem. Para que isso não fique disperso, a gente também colocou a inclusão dessas duas disciplinas. Qual foi o problema que eu tive para fazer isso? A falta de professor. E aí eu tive que observar o limite prudencial para poder criar vagas, para chamar mais professores de matemática e português, para trabalharem essas habilidades de um modo mais produtivo e pontual. A arrecadação do meu município é muito pequena, né? Cada um com seus problemas aí proporcionais ao tamanho do município, é proporcional, né? Então, dentro da proporção, eu não tinha como também colocar mais aulas além do que eu tinha acrescentado de letramento. E o que a gente faz nessas duas disciplinas? A gente tem planejamento mensal com a minha equipe aqui na secretaria, e nesse planejamento, a gente observa quais são os descritores que os alunos dominam em cada ano de escolaridade, mas principalmente para os alunos que vão fazer a prova. Pode passar, Manu. Outra ação que é muito importante, que nós fazemos aqui em Levi Gasparian, com muita seriedade, né, é a questão da formação ativa. Foi esse o nome que eu dei para essa ação, formação ativa. O que é a formação ativa? Nós temos formação mensal com a Secretaria de Educação. E essa formação mensal com a Secretaria de Educação, ela é feita com a nossa equipe pedagógica. E ela é feita também nas escolas. Pois a gente trabalha com esses servidores por segmento. E aí, como que a gente fez aqui? Eu só estou mostrando a minha experiência, né? Cada um tem as suas ações no seu município. Aqui no meu município, a gente fez da seguinte maneira: eu separei a educação infantil com uma coordenação de educação infantil, na qual a gente tem trabalhado bastante o brincar, o fazer, e também a consciência fonológica. A gente já inicia isso na educação infantil, porque auxilia muito. E depois eu tenho uma pessoa separada, porque eu só tenho 4 pessoas, então elas têm que fazer isso tudo, né? E aqui é a Daniela Almada, beijo para ela, não sei se ela está participando, e aqui também eu tenho separada, a Luciana eu vi que está participando, que ela já fez comentários aqui, uma coordenadora para trabalhar com o ciclo. Então, eu peguei uma pedagoga que estava em sala de aula, e essa pedagoga que estava em sala de aula, eu tirei, sala de aula não, na coordenação da escola, né, coordenação pedagógica da escola, eu tirei essa coordenadora, essa orientadora pedagógica, coloquei ela na secretaria comigo, e é ela que trabalha a questão do ciclo. É ela que está acompanhando a questão também da criança alfabetizada, acompanhando esses alunos e professores. E peguei outra pessoa, porque eu só tenho 4, né? Outra pessoa eu peguei para me ajudar também de sala de aula. Minha equipe toda é de sala de aula. Eu peguei uma outra professora, que é a Elianete, se tiver, né, nos vendo também, muito querida também. A Elianete é professora do primeiro segmento, e ela que me ajuda aí nessa questão da preparação para a Prova Brasil, especificamente com atividades mais focadas no 4º ano e no 5º ano, que é exatamente onde eu coloquei o letramento matemático, porque eu não consegui colocar letramento matemático e textual em todos os anos de escolaridade. Eu coloquei no ano que não é Prova Brasil, no 4º ano. No ano que é Prova Brasil, no ano da prova. A gente trabalha todos os outros conteúdos também, mas a gente tenta preparar os alunos para analisarem questões específicas do exame. E essa formação ativa foi um divisor de águas, porque quando eu tenho o orientador pedagógico e o professor preparado para trabalhar com esse novo paradigma, porque é um paradigma muito diferente do ensino tradicional, não é? A gente consegue ter mais resultado em sala de aula, e nós temos colhido esses resultados em sala de aula.
Sem formação ativa, ou seja, sem formação continuada, é impossível avançar e é impossível ter bons resultados. Pode avançar, Manu. Deixa aí só mais um pouquinho, volta só mais um pouquinho. Eu esqueci de falar. O pessoal do 6º ao 9º ano é o mais difícil para fazer essa formação mensal, né? E aí, como é que a gente faz? Da educação infantil e primeiro segmento, nós fazemos encontros híbridos, focando nos anos presenciais. Mas quando não dá para fazer presencial e precisa com urgência ou por outro motivo, a gente faz também no modelo pelo Google Meet. Já com o pessoal de 6º ao 9º ano, nós temos feito preferencialmente pelo Google Meet. Essa foto que está aí, pode dar uma olhadinha, mostra que a gente registra, né, todos os encontros. Todos os encontros são registrados, né? E aí, no segundo segmento, a gente sempre tem que colocar 2 dias para que eles possam participar. O segundo segmento, de português e matemática, eu faço um planejamento separado, porque exige as habilidades que não podem ser deixadas, nenhum tipo de habilidade pode ser deixada no branco, né? Já com os outros professores, nós conseguimos unir mais e trabalhar temas mais gerais. E assim a gente pega todo o segundo segmento e todo o primeiro segmento e toda a educação infantil. Uma vez no mês comigo e uma vez no mês com a escola. Pode passar agora. Nós também temos feito uma coisa que está dando muito certo. Né? Estou falando aqui de prática, né, gente? De prática. Eu tenho que pegar quem eu tenho. Eu só tenho 4 pessoas. Eu tenho que pegar essas 4 pessoas para atingir o município inteiro. Não sei qual é o número de servidores que vocês têm. Eu tenho 4 pessoas me ajudando. Aqui, nessa foto, eu tenho a foto, inclusive, das pessoas que me ajudam, né? Vamos observar aí esse acompanhamento pedagógico em loco. O que é esse acompanhamento pedagógico em loco? Vou contar uma coisa para vocês que acontece aqui comigo, ok? De repente, ela não acontece com vocês. Muitas vezes, a gente dá a formação continuada para os professores e pergunta para eles, e aí, como que está em sala de aula? Está dando certo? Eu peço à pedagoga, como é que foi na sua escola? Não, os professores falaram que estão conseguindo trabalhar o gênero notícia, que estão conseguindo trabalhar o gênero textual, carta de opinião. Por quê? Foi aquele gênero que foi trabalhado na formação continuada. Né? Aí, a princípio, o que a gente fazia? O professor falava e mandava para a gente relatórios que aquilo estava sendo feito, a gente acreditava que estava sendo feito, né? Aí eu falei com a minha equipe o seguinte, eu falei assim, olha, vou ser sincera para vocês, para a gente estar tendo erro aí nas provas que a gente tem aplicado, eu vou falar uma coisa para vocês, os professores estão ouvindo a gente falar e não estão fazendo, não. Tem muito professor que não está fazendo, senão o desempenho da turma dele não seria esse. Porque esse acompanhamento pedagógico eu faço através da AMA. O que é AMA? Eu, com a minha equipe, criei com eles, eu dei a ideia e eles materializam essa ideia de nós termos uma avaliação municipal de aprendizagem. Como que é essa avaliação? Ela é feita no início do ano, que é uma avaliação diagnóstica, ela é elaborada pela secretaria e aplicada pelos professores. Os pedagogos da sala de cada turma, junto com os professores, corrigem e apresentam os resultados para a gente, por turma. E aí, minha coordenadora da educação infantil se reúne com os professores da educação infantil e o pessoal da educação infantil. Do ciclo, a mesma coisa. Né? Os encontros precisam ser com a equipe específica, porque não adianta eu tratar de temas gerais do primeiro segmento, porque o enfoque é muito diferente. E os conteúdos também são muito diferentes. Não é? Aí a professora aplica e ela observa dentro da AMA o que está dando certo, o que não está dando, eu consigo corrigir isso no percurso. Outra avaliação, são 3 avaliações, uma no início, uma em agosto e outra em novembro. E aí, com base também na avaliação e nas formações, a minha equipe vai para campo. Aqui do lado esquerdo, vocês vão ver aqui, ó, é a Érica. Ela trabalha, equipe pedagógica aqui são 4 pessoas só, o restante me ajuda com transporte, né, com outras questões, ó. Essa aqui do lado esquerdo é uma professora do segundo segmento, e ela me ajuda com toda a formação do segundo segmento. Aqui de verdinho é a Daniela Almada, ela me ajuda
em toda a formação da educação infantil. A Elianete, que é a terceira aqui, é ela quem trabalha os quartos e quintos anos, né? E essa questão das habilidades e competências com esses alunos. E essa aqui do meio é a Luciane. A Luciane Aparecida, né? Ela trabalha com o ciclo. Aí, daqui para a direita, né, nós temos essa do meio, que me ajuda na parte da inclusão e com educação inclusiva, mas não faz a prova, então não é o foco aqui, porque a prova é diferente, né? Então, não é ela que trabalha o conteúdo normal com os outros. Ela me ajuda a reportar os alunos com dificuldade, me ajuda a ver quem está com laudo, quem não está com laudo, os alunos com mais dificuldade, ela dá um planejamento, né, para esses professores, para a coordenação pedagógica. A Adriana, que está aqui do meu lado, ela me ajuda na parte dos eventos, porque o Ministério Público não nos deixa em paz. Cada hora é uma coisa que ele manda a gente fazer, então coloquei ela para me ajudar isso, e a Lucileia me ajuda no transporte e lotação de servidor. Mas trabalhar com o professor são só esses 4, diretamente, né? Todo dia são só esses 4. Eu só tenho essas pessoas, então eu tenho que me virar com o que eu tenho. Então, eu tenho que organizar essa equipe, e como é que eu tenho feito agora? Pedido a elas que elas compareçam à sala de aula também. Então, elas estão se organizando e elas fazem visitas às salas, né? Não dá para fazer todas as salas direto, então elas vão na escola X no mês, na outra escola na outra semana, na outra escola outra semana, e elas estão observando se o que a gente está ensinando nas formações continuadas, se isso está sendo feito na sala de aula, porque a gente descobriu que tinha professor que nem caderno de plano tinha em dia. Às vezes a gente acha que o que a gente está ensinando para o professor está sendo feito em sala de aula, e a realidade que a gente achou aqui não foi essa. Então, a gente está fazendo esse acompanhamento em loco. E outra coisa, toda vez que tem AMA, que é a avaliação municipal, a avaliação não é para avaliar o aluno. Nós estamos preocupadas na nossa equipe em avaliar para esse aluno. Então, se tem habilidades e competências que o aluno não domina, isso vai ser mostrado na AMA. Né? E aí a AMA, que não avalia apenas competências e habilidades do SAEB, porque SAEB é só o 5º ano e o 9º ano, né, que vão fazer a prova. Mas os outros alunos, eles têm as habilidades e competências que eles precisam aprender de acordo com a BNCC. Essa equipe observa isso junto aos professores em loco. E aí, o que eu tenho feito que tem dado muito certo? Uma sugestão que eu não sei se para vocês seria interessante. Uma vez por mês, eu tenho reunido todos os meus diretores e todos os meus pedagogos para uma reunião de formação continuada. Isso tem dado muito certo. Então, toda última quinta-feira do mês, de 3 da tarde às 7 da noite, são 4 horas punks, né, gente? 4 horas em que eu passo tudo para eles, tudo que a gente tem observado nas avaliações diagnósticas, o que cada escola deve melhorar. Quem tem uma rede maior tem que fazer isso em mais do que um dia, né, gente? Aí separa as escolas de primeiro segmento, as de segundo segmento, as de educação infantil, mas esse encontro mensal, ele tem nos ajudado muito, porque aí uma rede observa como é que está a outra, e também corrige isso no percurso. Isso tem dado muito certo. E outro problema que eu também enfrentava, que eu dava formação continuada através das minhas princesas aí, e às vezes o diretor não sabia o que estava sendo feito na sala de aula. E aí isso me atrasava muito. Muito, muito, muito. Por que isso me atrasava? Porque quando eu ia cobrar do professor, gente, por que ele não trabalhou tal habilidade, por que ele não fez aquilo, o diretor com aquela cara dele mais bonita do mundo falando assim: eu não sei se ela fez. Ah, agora não tem isso não, irmão. Uma vez por mês faço reunião com todo mundo e ele tem que acompanhar, sim. Eu peço o diretor para entrar na sala de aula. E peço o pedagogo para entrar em sala de aula. Ah, mas o professor não gosta. Eu também não gosto, mas eu preciso ver se o aluno está aprendendo. Porque pergunta para o professor. Às vezes me pedia relatório, gente. A mesma foto que era do primeiro bimestre, ele me manda no segundo bimestre. Ou seja, no relatório ele disse que fez, mas na prática ele não estava fazendo. Eu tive que fazer isso. E o resultado foi muito melhor. Porque agora a gente pergunta se está fazendo e a gente vai lá ver o caderno do aluno, a gente vai lá e olha o planejamento do professor. Até a mudança de postura dos professores tem sido outra. Ok? Próximo slide.
Eu falei já da avaliação municipal de aprendizagem, que é a AMA, e nessa AMA, pode passar que tem aí, acho que uma imagem, isso. A foto de cima são os alunos fazendo a AMA. Ô, Tiago, já vou te dar a palavra, meu amor, só estou fechando aqui, tá bom? Essa foto de cima... Não, volta, isso. Essa foto de cima são os alunos fazendo a AMA. E embaixo é a própria AMA. Repare a capinha aí, olha. Por que a AMA tem sido muito importante para a gente aqui na minha cidade? Porque eu avalio os conteúdos em cada período. E além de avaliar, claro que dá trabalho, né, gente? E quem faz a AMA são essas meninas aí, elas tinham que ganhar mais do que eu, mas eu não posso pagar, né? Porque elas não ganham nem gratificação. O que elas ganham é só o salário que elas ganhariam em sala de aula. Depois de Deus, o que seria de mim sem elas? A minha equipe é maravilhosa, né? Então, quando elas elaboram a AMA, dialogando com os conteúdos que deveriam ter sido ensinados naquele período, elas colocam aí, olha que importante, repara aí a capinha da prova, já ensinando o aluno a fazer marcação no X na resposta. Vanessa, mas isso é muito bobo, isso é o básico. Tá bom, isso é o básico, que às vezes o nosso aluno vai fazer a prova e ele não sabe. Ele não sabe o que é uma questão objetiva, o que é uma questão discursiva. Se eu já treino isso antes, ele vai nadar de braçada, né? Pode passar, por favor, Manu. Outra coisa que a gente faz aqui é produzir um material didático para o SAEB. Isso aí é a capa do material, né? E aí a gente entrega por aula. E às vezes a gente monta uma apostilinha também quando precisa. É tudo de acordo com a necessidade. Né? O que é importante? Que o seu coordenador pedagógico domine os tópicos que vão cair na prova e que ele ensine isso para os seus orientadores pedagógicos, que os seus orientadores pedagógicos ensinem isso na escola. Vanessa, eu tenho conhecimento de município que é um pedagogo para 500 alunos. Gente, isso é impossível, ter bom desempenho desse jeito. Aqui na minha rede eu não consigo isso. Eu sou muito limitada. Então, o que eu faço? Um pedagogo, se a escola for pequena, aí é um pedagogo para aquela escola. Mas se a escola for grande, eu coloco um em cada segmento. Porque como é que eu vou cobrar se eu não tenho gente para estar lá na ponta? Então, uma coisa muito importante é você ter uma equipe de pedagogos que vai ser esse elo, não é? Para que você possa chegar até as escolas com essas formações. No começo, gente, em 2009, quem dava formação para mim, para os professores, eram os pedagogos. Agora eu não faço assim mais, não. Como eu falei com vocês, uma vez por mês, é com a equipe ali, com o quarteto parada dura mesmo, né? São elas que fazem a formação dos professores e orientadores pedagógicos junto. E na escola, os pedagogos, eles compartilham o plus, o mais que a gente passa para eles. E cobram também que o conteúdo esteja sendo ministrado, que as habilidades e competências estejam sendo feitas. Né? E esse aqui é só um exemplo do material que a gente fez. Olha só, não tem dinheiro para poder contratar a empresa. Meu município é muito pequeno, eu não tenho dinheiro para contratar a empresa. Já até pedi ao prefeito para comprar, pelo menos, material, né? Porque se você tem todas as provas, né, que foram feitas antes do SAEB, num lugar só, num livrinho só, você dá para os alunos. O meu município não teve dinheiro para isso até ontem, né? Quem sabe amanhã tem dinheiro, eu não tenho. Então, tudo isso aí é feito no MOOC, ó. No MOOC, e impresso na secretaria ou na escola. Aí o que me ajuda muito é que a gente aqui contratou uma empresa para dar manutenção nas máquinas de xerox, porque máquina quebra toda hora e a gente não dá conta. Então, a gente não quis comprar, a gente contratou uma empresa, ela aluga máquina de xerox, ela dá assistência, porque dá pau direto, né? Porque tem que imprimir material direto para os alunos, o livro didático não dá conta disso. Pode passar, Manu. E aí eu coloquei algumas metas que o município não alcançou, ok? Eu preciso trabalhar com metas. Cada um aqui tem as metas do seu município. Pode avançar, Manu. Uma coisa que no meu município a gente ainda está na luta é com a alfabetização na idade certa, até o 2º ano. Para me ajudar nisso, eu tenho trabalhado com ciência fonológica na educação infantil.
que os alunos já chegam conhecendo pelo menos as vogais, o alfabeto, sabe contar até 10. Ah, Vanessa, a educação infantil é lugar de brincar, com certeza, elas aprendem brincando, com atividades lúdicas e também com atividades dirigidas. Porque se eu colocar a educação infantil, essa é a minha posição, tá, gente? Cada um aqui tem a sua posição. Para mim, isso tem dado certo. De repente, na sua rede, isso não dá certo. Essa é a minha posição. Eu, Vanessa, como professora de português, com a experiência de 3 décadas de sala de aula. Na ciência fonológica, eu vou ter menos alunos analfabetos. E a gente agora está mudando esse enfoque. Isso tem trazido resultado. E muito resultado. Por quê? Eu tenho uma pancada de aluno laudado. Eu tenho um mundo com dificuldade. Mas os alunos criados normais, que precisam aprender a ler até o 2º ano, não tem sido fácil. Aqui no município, a gente começou um projeto chamado Levi Gasparinhal Alfabetizada, em 2021. E hoje, a gente tem utilizado mais as ações do Brasil, né, alfabetizado, da criança alfabetizada no geral, porque criança alfabetizada surgiu agora, né? Esse projeto de Levi Gasparinhal Alfabetizada surgiu em 2021, desde que eu entrei. E aí a gente tem observado quais são os níveis de leitura, de alfabetização de cada aluno. Ele ainda é silábico? Ele já domina pelo menos o alfabeto, pré-silábico, alfabético. Então, eu preciso mapear as crianças. Né? Com isso, como é que eu mapeio as crianças? Com a AMA e com os exercícios dos professores e os pedagogos em cima, que às vezes o mesmo professor tem que fazer planejamento diferente para 2, 3 crianças que não acompanham a turma. Não é fácil, não. Eu sei que vocês também têm passado por esse problema. Então, é uma meta. Eu não alcancei totalmente isso. Próximo. A meta que eu coloco aqui é a recomposição de aprendizagem. Nós temos feito muito isso, né? Quais são as habilidades, competências que os alunos não dominam? E outra coisa, como é que você sabe que seu aluno sabe ou não? Só através de avaliações. A avaliação não é para punir, a avaliação é para redirecionar a rota. A avaliação, para mim, é um dos melhores instrumentos que eu utilizo, porque eu redireciono a rota, porque eu falo com o professor, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí ele fala, eu estou fazendo. E aí o aluno dele continua não apresentando o resultado. Mas quando aí fica a palavra dele contra a minha palavra das meninas, né, que vão à escola. E aí eu tenho a AMA, olha como é que a coisa muda. Eu chego com a prova para ele e falo, olha só, seu aluno não domina isso, isso, isso e isso, olha só a prova deles. O que você vai fazer para melhorar isso? Qual o seu plano de recomposição de aprendizagem para esses alunos? Porque o professor ele tem que fazer isso. Eu não posso sair lá da minha sala para ir fazer isso. Então, o orientador pedagógico, junto ao professor, precisam primeiro saber o que o aluno sabe e o que ele não sabe. Se eu não sei o que o aluno sabe, qualquer coisa que o professor ensina está bom. Se ele vai falar que está fazendo, nem todos eles falam que está fazendo, tirar foto. Falam. Juro até pela mãe. Mas na hora que eu preciso ver o que realmente está sendo feito. Próximo. Então, ainda estou nessa luta aí, né? A gente está nessa construção. E aqui está o meu prefeito, né, Cláudio Manarino. E as meninas que me ajudam no transporte, na educação inclusiva, e as da equipe pedagógica. E, engraçado, a gente não pensou nisso, mas as que estão sentadas são da equipe pedagógica. A gente nem pensou nisso para tirar a foto. E as que estão atrás me dão suporte nas outras áreas. Daqui a pouco eu respondo. Eu não trabalho com proteção parcial na minha rede, porque eu prefiro trabalhar com a recomposição de aprendizagem. O aluno não aprendeu, então tem que fazer recomposição de aprendizagem. Aí, quando eu vou ficando nessa parcial, vai ficando um bolo, depois eu não dou conta. Dá conta para o IDEB? Conta porque eu tenho menos reprovado. Mas a conta chega. Então, eu não uso isso na minha rede. E aí, vamos lá. O meu aluno tem que aprender, eu tenho que fazer ele passar também. O desafio, né, gente? Olha, eu vou falar, deu na nossa vida. E aí, aqui, que é a evasão nota 0. Como que é essa evasão nota 0? O meu município não é muito grande, então fica mais fácil para eu controlar isso. Mas, o que eu tenho feito?
Quem tem município muito grande, precisa ter alguém só para fazer isso, né? Eu mesma cobro isso tete a tete com os diretores, porque eu não tenho gente para fazer isso, porque a minha equipe já está muito sobrecarregada. Então, o que eu pedi a eles que fizessem? Busca ativa contínua. O aluno não foi, que o diretor daquela escola, que ele entre em contato com mensagem do WhatsApp com os responsáveis, né? Então, a busca ativa é direto. Outra coisa, eu chamei uma assistente social, a lei manda ter dois psicólogos e um assistente social. Eu mostrei ao prefeito a lei, convenci a criar o cargo, porque vocês sabem que orçamento pouco, né? Não é fácil isso. Então, consegui ter um assistente social, pelo menos. E aí, o que a gente faz? Busca ativa direta, e eu, por livre, espontânea vontade, pedi que todos os diretores tivessem o diário único. O que é o diário único, gente? É um diário para cada turma, um diário físico. Hoje tudo está online, né? Tudo está online. Mas cada diretor tem um diário físico, de papel. O professor do primeiro horário, ele faz o segundo horário, né? Tem aluno que chega atrasado, ele faz a chamada na sala ou alguém da secretaria. Se a escola é muito grande, porque eu tenho escola que tem 500 e poucos alunos. Se a escola tem muitos alunos, não dá sempre para a pessoa da secretaria fazer, até ela terminar a chamada, o dia já acabou. Aí pede o professor para ajudar a fazer isso. E esse diário em papel, esse diário único, é só para frequência, não é conteúdo, nada nele, só para frequência. É ele que vai fazer, olha o terceiro item aqui, o acompanhamento da equipe diretiva e pedagógica. Aí, os casos que a diretora entrou em contato, não conseguiu, eles não atendem, às vezes, telefone nosso, né? Aí você liga com o telefone de outra pessoa, atende, que sabe que não é a diretora. Oh, meu Deus, não sei se é diferente aí na cidade de vocês, mas aqui tem isso. E aí, o que a gente faz? Esgota todas as possibilidades, pede assistente social para visitar os casos que a gente não conseguiu resolver, né? E a gente faz o FICAI, como vocês já fazem, manda para o Conselho Tutelar, e eu faço reunião com o Conselho Tutelar e a supervisão escolar, né? E isso aí é muito importante, esse acompanhamento diário no diário único, porque aí você fica visível ali na sua frente, quem está vindo, quem não está vindo. Uma semana de falta, a gente já tem que acionar para poder procurar a família e enviar mensagem quando o aluno falta. Próximo, gente, já que estou acabando. Esse é o último slide. E qual é o interesse, né? Pode tirar tudo, Manu. Qual é o interesse? É a Undime, né? Porque aqui eu estou a serviço da Undime. A Undime está aí proporcionando para a gente esse diálogo. Tiago Lobo ia me fazer uma pergunta. Tiago, desculpa, não consegui aí. Como que eu incluí? Oh, beleza, Tiago. Como que eu incluí mais 2 disciplinas de letramento? Essa inclusão de mudança de grade curricular, eu fiz através de resolução, né? O secretário de Educação, ele tem poder para isso, de fazer resoluções. Aí eu criei uma resolução mudando a matriz curricular, incluindo essas 2 matérias, ok? Mas antes de eu criar a resolução, eu primeiro pedi socorro para o prefeito se ele me autorizaria criar vaga para chamar para o concurso, porque eu não posso arrumar gente para trabalhar da barriga, né? Demorou, viu? Demorou, mas agora eu tenho alguns professores para oferecer essa matéria. Gente, Marlise, você quer abrir para pergunta ou já está muito avançado? Desculpa, gente, eu fiz o melhor que eu pude, porque meu município é pobre, então eu tenho que trabalhar de acordo com o que eu tenho, né? E eu espero que tenha ajudado vocês a conhecer a minha realidade. Eu não sei se ajudou alguma coisa, vocês poderiam falar alguma coisa para eu saber se valeu a pena, gente? Alguém pode falar alguma coisa? Valeu a pena? Vocês gostaram? O que Valeu a pena, sim, Vanessa. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecer também o pessoal da Undime. A observação também que a secretária aí comentou sobre a questão do tamanho dos municípios. É essa observação mesmo que você fez. Você está contribuindo, mas isso tem que ser tratado diretamente, né? Com a Undime, a nível federal. Mas dentro do que você apresentou, acho que sua contribuição foi incrível. Você tem uma didática maravilhosa. Já mandei recadinho para a Manu aí, para poder realizar mais encontros com você também. Foi bem elucidador. A gente só pode mesmo te agradecer, viu? Obrigadão. Aqui sou de São Pedro, tá? Obrigada. Tá bom, gente.
Mais alguém quer falar, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sou pequenininha, mas o que eu souber, eu compartilho, né? Foi o que eu fiz aqui, foi só compartilhar com vocês a minha experiência. Só compartilhar. E aí, as necessidades de vocês, se vocês quiserem outros encontros em que eu possa ajudar com alguma coisa, eu estou aqui me oferecendo gratuitamente, que esse encontro é um encontro oferecido pela Undime, e a Undime não tem dinheiro para ficar bancando muita gente, né, Manu? Então, estou aqui oferecendo gratuitamente a minha experiência, e a Marlise sabe que pode contar comigo para o que precisar. Mais alguém que deseja falar alguma coisa, gente? Porque a chapa está quente na minha secretaria, né? Daqui a pouco eu tenho que correr para lá. Eu fiquei em casa porque lá cada hora um me chama. Aí eu não consigo. Cada hora um me chama, aí já viu, né? O material que a gente falou aqui está todo com a Manu. Ela vai compartilhar com vocês. Ok? Ok, Ana Lúcia. Obrigada, meu amor. Marlise, você encerra, pergunta aí o que o pessoal quer fazer além disso. Érica, Lucileia, beijo. Mais alguém, gente? Gente, eu queria agradecer, então, em nome da Undime, a presença de vocês nessa Luciane. formação da Vanessa, parabenizar a Vanessa pela brilhante apresentação e convidar vocês todos, para o Fórum da Undime, no dia 16 e 17 de junho, aqui no Rio de Janeiro. Articule com a Secretaria de Educação. Nós vamos ter uma formação também nesse evento do PDDE, estamos articulando isso com o FNDE. Então, vão poder ser inscritos 3, 4 pessoas da Secretaria. E nós agradecemos demais a presença de vocês também no fórum, tá? Então, a Manuela vai disponibilizar essa apresentação da Vanessa com a permissão dela para vocês. Sim, ela vai colocar no PDF e compartilhar no PDF. Isso, e vamos então pensar no próximo encontro. Vocês mandem a temática para a gente dentro da área da Vanessa, que a gente providencia, tá bom? Muito obrigada pela presença, foi um prazer ter vocês conosco. Manu. Obrigada. Então, venho aqui só para encerrar o nosso encontro. Dizer que estamos muito gratas pela participação de vocês aqui no chat, pela professora Vanessa, pela formação. E a gente espera que vocês continuem com a gente nas nossas redes. Né? Quem não conseguiu acompanhar ao vivo ou quem quiser rever o encontro de hoje, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, vai divulgar também assim que o vídeo estiver disponível para vocês. E a gente espera que vocês... Vemos quantas pessoas, Manu? A gente teve mais de 100 pessoas, né? Algumas entrando, saindo. Bom. Então foi uma presença muito boa e que Tá bom. dá, né, o tom para a gente de que a gente pode organizar mais encontros aí, dependendo da demanda de vocês. E que vocês estejam conectados com a gente. A gente tem um portal de notícias, tem também Instagram, Facebook, onde a gente coloca as demandas da educação municipal, os prazos, que a professora Vanessa falou, e também o Convive Educação, que é a plataforma de gestão da Undime, é gratuita, e a gente vai deixar os links para vocês na descrição do vídeo aqui, que vai ficar lá no canal, tá bom? Então, muito obrigada e até breve. Até breve, pessoal. A demanda de vocês apresentem para a Marlise, que ela organiza outros encontros, eu estou à disposição, ok? Beijo no coração, que Deus ajude cada um aí, porque não está sendo fácil, né? Deus abençoe vocês.